Atos 17, verso 15. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E, quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que apresentavam. Alguns dos filósofos, epicureus e Estáquio, contendia com ele, e uns diziam que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que é pregador de Deus estranho, porque eles anunciam o Messias, a ressurreição. E tomando, levaram ao Aerópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Amém. Obrigado, ó Pai, por esse momento, por estar aqui na Tua presença. Obrigado pelos irmãos também, meu Pai. Desça, meu Pai, sobre Teu servo as palavras que vêm de Ti. Amém. Teologia. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu li aqui tem tudo a ver. Olha bem, a origem da teologia, da palavra grega theo, cujos significados é Deus, e logos, que é estudo, ou seja, ciência que estuda Deus. Aí eu sempre pergunto isso aqui para os irmãos: Deus pode ser estudado? Claro que não pode. Ele não pode ser estudado. Ele não é para ser estudado. Ele é para ser entendido, mas para aqueles que buscam. Ele dá um entendimento para aqueles que obedecem. Surgiu na Grécia Antiga, tendo sido adotado primeiramente por Platão em sua obra. Quem já estudou e sabe quem foi Platão, filósofo. A República, com o objetivo fazer referência ao uso da razão para compreender a natureza. A natureza qual? A natureza divina. No cristianismo, quem adotou foi o Santo Agostinho, século 4 e 5. Ele pertencia à Igreja Católica. Criaram isso para estudar a vida, a razão da vida, e depois colocaram para estudar Deus. Aí vocês já vão começar a entender. No verso 16 aqui eu vou ler: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Paulo não se conteve, irmãos, de ver aquela idolatria que estava naquele lugar. Por isso que o espírito dele se agitou, de sorte que estava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que apresentavam. Ele não se conteve, ele não se conformava com aquilo. É assim que acontece conosco. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. O apóstolo Paulo, ele não se conformou com aquela idolatria. Então o que ele fez? Ele procurou ir lá e acabar com aquilo, debatendo com aqueles homens, né? Uns falavam de um lado, outros falavam de outro. E quem eram aqueles homens?
Vamos saber quem eram aqueles homens. Aqueles homens, aqui no verso 18 está escrito, alguns dos filósofos. Lembra que eu falei? Que eu li aqui, filosofia, teologia. O apóstolo Paulo estava ali, como eu li aqui antes, ele disputava, né? Para eu falar a palavra certa, disputava com aqueles filósofos. Por que ele disputava? Porque ele sabia que ele tinha engano, um desvio da verdadeira mensagem do Pai, do Messias, e ali eles introduziam a mente deles, o que estava na palavra, na mente deles. Por que eu estou falando na mente deles? Porque aqueles homens, meu irmão, quem eram aqueles homens? Aqueles homens epicureus e estoicos, filósofos da antiga Grécia. Eles acreditavam que o mundo começou a existir por acaso. Eles não se preocupavam, nem se envolviam com os homens. Para eles, o maior ideal da vida era buscar o prazer e evitar o sofrimento. Não é isso que nós estamos vendo hoje, irmãos? Os profetas estão dando o prazer para as ovelhas e fala que as ovelhas não vão sofrer, que o Messias já fez tudo, o Messias já veio, o Messias já nos salvou, o Messias, nós já fomos batizados no nome do Messias. Está escrito aqui quem eram aqueles homens. É por isso que Paulo disputavam com eles. Aí eu falo, os homens fazem filosofia, fazem teologia, estudam para enganar. Quem são esses? Filósofos, epicureus e estoicos de hoje. Eles se preocupavam, irmãos, eles se preocupavam o quê? Com o prazer e evitavam o sofrimento e a dor. Como que um soldado do Messias hoje vai entrar nessa, irmão, de prazer e não vai ter sofrimento, irmão? Não estou falando de sofrimento da carne, sofrimento da alma, espírito. É isso, irmão, que eu estou falando. Lá em 2 Coríntios 7, 1, epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, é 7 primeiro. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor ao Criador, nosso Pai. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Tá vendo aí? Aqueles homens buscavam proveito próprio, eles queriam uma vida tranquila porque eles não acreditavam nessas palavras que o Messias deixou para o apóstolo Paulo. E eles, o que eles faziam? Ele introduzia na mente das pessoas uma falsa doutrina. É o que nós estamos percebendo hoje, ouvindo uma falsa doutrina. Mas que falsa doutrina é essa? São todos os pregadores? Não, são esses homens aqui, porque tem muitos homens desse tipo aqui. Não são todos. Tem muitos pregadores aí que são tementes ao Pai, que pregam a palavra, mas alguns a gente sabe que é por interesse. Então aqui o apóstolo Paulo, ele falou isso aqui, é como ele estivesse falando: ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos, por causa da promessa, de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor ao Pai. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos nosso proveito. A pregação de Paulo era essa, com o propósito de levar a palavra do Pai. E aqui nós estamos vendo que esses homens, esses filósofos, a ideia deles era corromper a mensagem verdadeira que Paulo ali estava passando. Então eles tentaram tirar, eles lutaram para tirar Paulo de circulação. Eles fizeram de tudo. Por isso que eles
falaram aqui no verso 19. Olha o que eles falaram aqui. E tomando, levaram ao Areópago, e ali é lugar de disputa, né? Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que te falas? Eles nunca tinham ouvido falar do Messias daquele jeito, do jeito que Paulo estava pregando. E tomaram, levaram, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber que venha a ser isto. Por isso, irmão, que quando o Pai nos revela algo, os filósofos, os teólogos, eles acham estranho. Por quê? Porque o que eles aprenderam ali é o sistema. O que vem de novo que o Pai nos dá, para eles é estranho. Porque a eles não são dados. Não estou falando todos, mas para alguns não são. Aí eles acham estranho. Assim aconteceu com aqueles filósofos contra Paulo. Eles ali falavam que Paulo, eles diziam assim: mas que doutrina nova é essa? Que fala é essa? Chamou Paulo de tagarela. Por quê? Porque aquilo para eles era novo, eles não conheciam. Por isso que eles falavam assim. E hoje, irmão, nós temos que entender, fazer uma separação dessas coisas, para nós não ficar sendo enganado mais, sairmos dessa imundície, das coisas que é passado para nós nesse mundo. Nós temos que peneirar, ter uma visão ampla dessas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo ele falou: não seja mais meninos, para não ser levado pelo vento de um lado para o outro. Seja adulto, você seja sóbrio, conhecedor da palavra. Vamos ficar com essa mensagem.